Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu me chamo João Ricardo e hoje nós damos início então a mais uma série aqui no canal de modo muito especial. Nós falaremos sobre o direito civil e na forma de curso, ou seja, a gente vai passar por toda a história do direito civil, toda a trajetória e tudo aquilo que o nosso ordenamento jurídico prevê acerca do direito civil. Desde o seu início falando sobre LINDB, direitos da personalidade, passando por negócio jurídico, direito de posse, propriedade, família, sucessões, enfim. Promete e muito ser uma das séries mais longas aqui do canal e eu convido você a vir nessa trajetória comigo. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo e se puder, deixe seu like no vídeo, isso é muito importante para mim, porque isso acaba divulgando mais os vídeos e chegando ao maior número de pessoas. E se você tiver algum comentário, alguma curiosidade, se você quiser dar sua opinião sobre o conteúdo do canal, sobre aquilo que é falado nas aulas, não deixe de deixar seus comentários. Então, como eu falei para vocês, hoje nós falaremos sobre o direito civil e principalmente o seu início, ou seja, a gente vai começar pelo conceito de direito civil. Afinal, é importante para que nós possamos compreender a dimensão daquilo que a gente está estudando, o seu primórdio, o seu início. Então, nós podemos falar que o direito civil ele é um ramo jurídico do direito privado, ou seja, ele vai regulamentar as relações entre particulares. Isso diferencia o direito civil, por exemplo, do direito penal, porque o direito penal, ao seu lado, ele fala o quê? Ele estabelece que o Estado, enquanto detentor do direito de punir, do ius puniendi, ele vai aplicar a lei penal, ou seja, nós temos a figura do Estado, não uma relação entre particulares, uma relação horizontal, mas a gente pode dizer que é uma realização verticalizada, ou seja, o Estado pune o indivíduo. Por outro lado, e aquilo que nos interessa, o direito civil ele vai reger as normas, as relações entre particulares. E para que a gente possa compreender aonde vai, até onde vai o direito civil, a gente pode imaginar toda a trajetória da nossa vida. Afinal, o direito civil ele vai estabelecer em qual momento nós somos considerados sujeitos de direito, e aí para o direito como um todo. Nós vamos falar sobre os nossos direitos da personalidade, aqueles direitos que estão intrínsecos a nós enquanto seres humanos, e claro, tem uma relação com os direitos fundamentais, com os direitos humanos. Nós vamos tratar sobre aquilo que naturalmente nós vamos nos deparar em um momento, que são os negócios jurídicos, ou seja, são as nossas negociações, são os nossos contratos, aquilo que a gente assume de obrigação e detém como direito de exigir uma contraprestação de uma outra pessoa. Nós vamos falar sobre bens, ou seja, aquilo que a gente pode adquirir, acrescentar em nosso patrimônio, sejam bens móveis, imóveis, principais, acessórios. Nós falaremos sobre direitos reais ou direito das coisas, e aí a gente vai falar sobre direito de posse, de propriedade, uso capião, direito de servidão, enfim, todos aqueles direitos que nos considera sermos proprietários e detentores de determinados direitos acerca dos bens, certo? Inclusive, a gente vai aprender, por exemplo, o galho da árvore do vizinho ultrapassou para o lado do meu imóvel, o que eu posso fazer? Até isso o direito civil cuida. E também, claro, direito de família, ou seja, aquilo que nós optamos por nos relacionarmos com as pessoas e, consequentemente, constituirmos uma família, seja ela qual for o modelo que hoje em dia a nossa legislação estabelece como modelo de família, toda aquela relação jurídica que exista afeto, certo? E não propriamente relações entre homens e mulheres exclusivamente, e também direito aos filhos, enfim, guarda, alimentos, até nós chegarmos no momento derradeiro da nossa morte, ou seja, quando nós vamos nos preocupar com a sucessão, ou seja, quem são os herdeiros, quem são aquelas pessoas que podem ser inseridas ou incluídas
no nosso testamento, no nosso inventário, enfim, tudo isso é obrigação do direito civil cuidar. Tudo aquilo que está fora disso que eu mencionei, né? Claro, a gente tem muito mais detalhes, muito mais coisas, mas tudo que está fora disso é ocupação dos outros ramos jurídicos. Por exemplo, quando o indivíduo comete um crime, nós estamos falando do direito penal, certo? Até mesmo quando nós estivermos falando sobre arrecadação de tributos, o direito civil tem ali sim uma correlação, mas a gente vai estar falando sobre o direito tributário e até mesmo sobre o Código Tributário Nacional. Quando nós estivermos falando sobre questões de trânsito, direito de trânsito, ou então através do Código de Trânsito Brasileiro, direito trabalhista pela CLT, enfim, a gente tem uma série de outras ramificações do direito. Não quer dizer que o direito civil não esteja interligado, ele está, mas de forma indireta. Todos esses elementos que eu expliquei, que é traçando a nossa vida como ela naturalmente vai acontecer, o nosso nascimento, os nossos direitos da personalidade, negócio jurídico, aquisição e venda de bens, família, constituição de família, melhor dizendo, e direito sucessório, tudo isso é do direito civil. Então, resumindo tudo que eu falei, o direito civil é um ramo jurídico relacionado a regulamentar as relações entre particulares e vai ali estabelecer uma série de relações com o nosso patrimônio, com a nossa família e com a nossa vivência em sociedade. É importante falar também que, claro, o nosso direito civil ele não se resume exclusivamente ao Código Civil. Afinal, o direito civil ele é uma ramificação do nosso direito em que está inserido uma série de outras legislações, ou seja, nós temos o Código Civil como principal norma regulamentadora desses direitos, dessas prerrogativas cabíveis a todos os indivíduos, mas nós temos também algumas outras questões atinentes a outras legislações, como por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o Código de Defesa do Consumidor. Então, direta ou indiretamente, outras legislações vão beber da fonte do direito civil, ou melhor dizendo, o direito civil beberá de outras fontes legislativas, como a gente queira interpretar. Dessa forma, a gente não pode estabelecer que o direito civil se resume ao Código Civil e ele vai sim estar atrelado a outras legislações que compõem o nosso ordenamento jurídico e vão sim regulamentar, organizar a vida em sociedade dentro dessas ramificações que eu expliquei para vocês até agora. Falando um pouco sobre a parte histórica agora do direito civil brasileiro. Como nós sabemos, né, a gente pode até entrar numa polêmica ou não acerca do descobrimento do Brasil, né, se o Brasil foi descoberto pelos portugueses ou tomado pelos portugueses, né, aí fica sempre esse debate, esse diálogo, mas enfim, sem entrar nesse mérito, nós sabemos o quê? Que a partir do momento da colonização portuguesa, as legislações aplicáveis no Brasil, ou seja, aquele direito que era aplicado no Brasil, num primeiro momento, até a sua independência, era diretamente aplicada a legislação portuguesa. Ou seja, nós transportávamos uma legislação que estava lá no continente europeu e se aplicava aqui no Brasil. Embora a gente saiba que o desenvolvimento social, econômico, estrutural das sociedades no continente europeu, em especial para nós em Portugal, é muito diferente à época, lá em 1500, do que nós víamos aqui no Brasil, onde a gente ainda tinha um país embrionário, né? Uma colônia embrionária que estava começando a nascer e dar ali os seus primeiros passos. Mas falando ainda sobre uma parte histórica, né, retomando um pouco a história do direito brasileiro, que eu acho extremamente interessante, até mesmo para nós compreendermos como o direito brasileiro se desenvolveu, nós sabemos que o Brasil, enquanto colônia de Portugal, nas suas primeiras legislações, ou seja, sobre o primeiro direito aplicado no Brasil,
nós não tivemos a criação de uma legislação própria do Brasil. Nós tínhamos as chamadas ordenações, que se tratava do transporte da legislação portuguesa aplicada à época aqui para o Brasil. E esse movimento, essa transferência da legislação portuguesa aqui para o Brasil, embora nós saibamos que existia uma grande diferença cultural, social e histórica do Brasil e de Portugal, se chamavam ordenações. E nós tivemos 3 ordenações aplicadas aqui no Brasil enquanto legislação: as ordenações afonsinas, as ordenações manuelinas e as ordenações filipinas. Essas últimas foram aplicadas aqui no território brasileiro até o ano de 1822, quando foi declarada a nossa independência. Mas embora nós saibamos, que essa declaração da independência não foi completamente um corte do cordão umbilical Brasil-Portugal, o Brasil ali seguiu tendo as suas raízes ainda sendo podadas pelos portugueses, digamos assim. Em 1824, nós tivemos a primeira Constituição brasileira enquanto país independente. E o que ficou estabelecido? Restou estabelecido que a legislação portuguesa permaneceria sendo aplicada no Brasil até nós tivermos ali a criação de uma legislação própria brasileira. E aí, com essa Constituição, então, em 1824, ficou estabelecido que nós teríamos o nosso Código Civil, que iria regulamentar toda essa gama, toda essa estrutura social, todos esses elementos de convivência em sociedade que nós temos no direito civil. Pensando nesse momento histórico, em 1824, o Brasil chegou a ter um esboço de um Código Civil, inclusive ele era muito pautado na justiça, na equidade, e como o Brasil ainda era um recém-país formado, digamos assim, ele não foi aproveitado e, consequentemente, acabou sendo descartado esse texto e, incrivelmente, serviu de inspiração para o Código Civil argentino da época. E a gente vai voltar a discutir sobre Código Civil, sobre a elaboração de um texto exclusivamente brasileiro, quando? Em 1889, proclamação da República Brasileira. Um momento crucial da história brasileira, já que a gente tinha acabado de passar pela abolição da escravatura em 1888. Em 1889, vem a proclamação da República e foi atribuída a missão de elaborar um Código Civil a um jurista chamado Clovis Bevilacqua. E quem já está no direito há um tempo e quem está começando agora e vai começar a ter contato, é um nome que historicamente é muito importante para o direito brasileiro. Então vejam, isso aconteceu pós a proclamação da República em 1889. Em 1900 é apresentado então um texto realizado considerando todo o contexto brasileiro, todas as especificidades, contendo um alto rigor técnico para que pudesse haver, então, enfim, um Código Civil brasileiro, se atentando a todas as particularidades nossas. Só que vejam, isso em 1900. Só que esse texto passou por uma longa revisão. Quando eu digo longa revisão, não é 6 meses, não é um ano, foram 16 anos. Afinal, o primeiro Código Civil que nós tivemos oficialmente no Brasil é o Código Civil de 1916, ou seja, nós tivemos 16 anos de lapso temporal entre a apresentação do texto para que nós pudéssemos ter efetivado o Código Civil até o sancionamento da lei que colocou em vigor o nosso primeiro Código Civil, o Código Civil de 16. Então, desde aquela época, o Brasil já era consideravelmente demorado quando o assunto era aprovação de lei. Então, nós temos, em 1916, a criação do nosso primeiro Código Civil. Com o passar do tempo, naturalmente, a sociedade vai mudando. O Brasil ele teve um progresso social considerável
nessa época, século XIX, século XX, século XXI, enfim, assim por diante. Dentro dessa perspectiva, nós tivemos o que? A necessidade de uma readequação da legislação. Afinal, aquele texto em 1916, em 1970, por exemplo, no auge da ditadura militar, nós temos ali um outro momento social, uma outra sociedade. Em 1990, outra sociedade, e assim por diante. Então, tornou-se necessário criar legislações esparsas. O que é isso? São outras leis que vão se complementar ao Código Civil. O Código Civil, para que ele não fosse alterado, não fosse criado novos códigos civis todo ano ou com uma reincidência muito grande, nós temos no Brasil a possibilidade da criação de leis esparsas. Seja uma nova lei, por exemplo, a Lei de Registros Públicos 6.015 de 73, ou então o Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei de 1990, enfim. Essas legislações, elas estão relacionadas ao direito civil, todavia não estão dentro do Código Civil. É uma legislação esparsa, uma lei separada do Código Civil, mas que está tudo interligado ao nosso direito civil. Diante dessa necessária readequação legislativa, considerando a mutação social que naturalmente acontece nos países e não seria diferentemente no Brasil, nós temos em 2002 a criação, a entrada em vigor do nosso Código Civil de 2002, o Código Civil que permanece vigente até hoje, ou seja, no momento que esse vídeo está sendo gravado, em janeiro de 2024, nós já temos 22 anos do Código Civil. E ele passou, sem dúvida, também, desde a sua entrada em vigor até os dias atuais, por uma série de atualizações indispensáveis, como eu falei, para readequar a aplicação legislativa à nossa realidade social. Então, esse Código Civil de 2002, ele vem como uma forma de aprimoramento do Código Civil de 16. Ele preserva a estrutura dentro daquilo que foi possível do Código Civil de 16, principalmente como ficou dividida a estrutura do Código Civil. Afinal, o Código Civil ele é formado por uma parte geral e por uma parte especial, ou seja, ele vai começar tratando ali de questões mais triviais da nossa vida, nascimento, direitos da personalidade, bens e assim por diante. E depois a gente vai entrar na parte especial, falando sobre direito das coisas, famílias, sucessões e assim por diante. Então nós temos essa ramificação de parte geral, parte especial, como por exemplo acontece no direito penal com o Código Penal. E assim nós tivemos uma readequação, uma estruturação melhor elaborada no Código Civil de 2002 que se atentasse a toda a realidade brasileira, em especial a nossa Constituição de 1988. Afinal, a gente supera esse período totalmente nebuloso da história brasileira, porém sempre importante relembrá-lo para que ele nunca caia no esquecimento, que é a ditadura militar. Mas superada a ditadura militar e promulgada a Constituição de 1988, nós temos necessariamente que atualizar toda a nossa legislação brasileira. Afinal, o que acontece? A partir do momento da promulgação da Constituição, tudo aquilo que é inconstitucional, que vai de encontro, vai ao choque, em choque da Constituição, necessariamente não pode mais ser aplicado no Brasil. Precisa passar ou por uma revogação ou por uma readequação. E o Código Civil de 2002 vem ali para sanar todo e qualquer problema, pelo menos no primeiro momento, que pudesse ser apresentado na legislação civil pós-ditadura militar e promulgação da Constituição de 88. E no cerne do Código Civil de 2002, nós teremos 3 princípios básicos que devem seguir como norte, como orientação de todo e qualquer artigo e previsão legal do nosso Código Civil. E são eles o princípio da socialidade, o princípio da eticidade e o princípio da operabilidade. O princípio da socialidade, ele vai nos dizer o seguinte, que embora nós
devemos ali ter uma atenção aos interesses particulares, aos interesses individuais de cada pessoa, ou seja, a legislação ela precisa proteger os nossos direitos pessoais, sejam eles direitos relacionados à propriedade privada ou então os nossos direitos da personalidade, mas o social, a sociedade vem em primeiro lugar. Isso que quer dizer o princípio da socialidade. Nós temos uma preponderância, ou seja, a sociedade ela tem um interesse maior que os interesses particulares. A gente vai ver muito isso na função social da propriedade, por exemplo. Ou seja, se você é proprietário de um bem imóvel, você precisa dar uma destinação que interesse a toda a sociedade. Não que você vá empregar pessoas ou que você não vá utilizar ao seu bel prazer. Mas essa utilização, essa função social, ela não pode atingir determinadas pessoas. Você não pode violar outros direitos exercendo o seu direito de propriedade. Então, a função social da propriedade é um exemplo claro, ou seja, uma previsão acerca do princípio da socialidade. O princípio da eticidade, ele é até um pouco autoexplicativo. Ele diz o quê? Que a regulamentação das nossas relações entre particulares, como é o caso do direito civil, do Código Civil, ela deve estar pautada na boa-fé, naquelas condutas humanas que são probas, que nós esperamos uma boa-fé daquela pessoa pela qual a gente está negociando, fazendo negócios. Então, o princípio da eticidade, ela estabelece que nós devemos nos pautar por modelos éticos de conduta, para que assim nós possamos permanecer vivendo em sociedade de forma igualitária ou de forma respeitosa, sem violar direitos de terceiros. E por fim, o princípio da operabilidade é aquilo que nós conseguimos conduzir, aquilo que a gente consegue colocar em prática, aquilo que nós vamos conseguir operar. Então, o princípio da operabilidade vai estabelecer que a legislação, que cada artigo do Código Civil, afinal nós temos mais de 2.000 artigos no Código Civil, deve ser o mais claro possível e o mais praticável, o mais colocável em prática possível. A gente acaba utilizando de alguns termos, algumas palavras, mas que isso fique como uma fixação na nossa cabeça quando a gente pensa em cada princípio. Princípio da socialidade, ou seja, interesse social em detrimento dos particulares. Princípio da eticidade, deveres morais, éticos, no momento que nós estamos ali tratando com outras pessoas. E princípio da operabilidade, o direito precisa ser operável, precisa ser colocado em prática, deixando de lado complicações ou sistematizações complexos que acabam dificultando a efetividade dos direitos. Dentro de tudo isso que eu falei, nós aprendemos o quê? Que o direito civil é um ramo jurídico que regulamenta as relações entre particulares, que vai tratar desde o nosso nascimento até a nossa morte e tudo aquilo que acontece durante ela, a maioridade, a aquisição de direitos da personalidade, negócios jurídicos, aquisição de propriedade, celebração de negócios, direito de família, sucessões, enfim, tudo isso é cuidado pelo direito civil. A principal legislação é o Código Civil de 2002, mas não se resume ao Código Civil, também há outras legislações que cuidam do direito civil que não o Código Civil, e que o direito civil e principalmente o Código Civil se pauta por deveres sociais, por questões éticas e também deve ser o mais simplificado possível para que assim todas as pessoas tenham efetivados os seus direitos. E com isso a gente termina a nossa primeira aula sobre direito civil, sobre o nosso curso de direito civil. E eu queria que você deixasse nos comentários a sua opinião, o que você achou do vídeo. Não esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Analisando as estatísticas do canal, eu vejo que muitas pessoas que acompanham o canal regularmente, ou seja, assistem boa parte dos meus vídeos,
não são inscritas. E isso acaba me ajudando demais. Então, se você puder se inscrever, vai me ajudar muito. Eu agradeço a sua atenção, agradeço ter assistido até aqui. Não deixe de assistir os próximos vídeos do nosso curso de Direito Civil e qualquer dúvida, mande nos comentários, entre em contato através das minhas redes sociais, que eu vou estar à disposição para te ajudar. Um abraço e até o próximo episódio.